Graça e paz, queridos. Aleluia. Como é bom estar aqui com grande temor no coração para trazer uma palavra que será algo de Deus para a sua vida, para o seu crescimento, para você que já é um líder de célula e para você que será um grande futuro líder de célula. Amém. Querido, eu creio numa geração que Deus vai levantar e ter levantado para mudar essa nação, para mudar essa cidade. Isso começa através de quem? Através da minha vida, através da sua vida. Mas para nós chegar a esse patamar, nós precisamos ter uma vida alinhada com Cristo Jesus. Amém? E o título da nossa mensagem nesta noite é: um líder do jeito que Deus gosta. Amém? Então fala comigo: um líder do jeito que Deus gosta. Um líder do jeito que o diabo gosta. Pode falar. Fala comigo: um líder do jeito que o diabo gosta. Diz comigo: credo. Querido, na casa de Deus existem esses dois tipos de líder, né? É triste, mas é verdade. Quantas vezes nós temos brincado na nossa liderança? Eu sempre fico imaginando que responsabilidade que nós carregamos nas costas, esse nome de liderado. Liderado, acredito, não é só eu que cuido de uma região. Liderado é todos os meninos que fazem parte do ministério, os nossos irmãos que fazem um trabalho brilhante, com o Raulindo lá atrás, né? Que está ali na chegada da igreja, com aquela responsabilidade, com placas, guardando os carros. Mas você carrega uma grande responsabilidade nas suas costas, querido, porque lá você precisa ser um líder do jeito que Deus gosta. E muitas das vezes, quantas das vezes que nós facilitamos, né? E nós nos tornamos um líder do jeito que o diabo gosta. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia Sagrada, em Juízes, versículo 18. No versículo 7, você vai conhecer um povo, né? Que muitas das vezes é comparado com muitos cristãos, com muitos discípulos, com muito líder que adora caminhar sozinho por aí afora. Não é verdade? Quantos aqui têm a oportunidade de crescer, avançar e muito mais além? Mas muitas das vezes nós nos tornamos discípulos soberbos, desobedientes. Adoramos caminhar sozinho, e é onde nos tornamos uma presa fácil para Satanás levar para o buraco. A pior desgraça para um cristão, querido, é quando nós envergonhamos o nome de Cristo Jesus. Eu acho que não tem coisa pior desse mundo. Todas as vezes que eu sento no meu discipulado, que às vezes quando o pastor diz: o que você quer que eu ore por você? Qual o seu pedido nesta noite? Muitas das vezes eu falo para ele: Pedra, o meu maior medo que eu tenho na minha vida como cristão, como líder, como filho de Deus, é envergonhar o reino de Deus. A pior tragédia de um homem, de um líder, de alguém que segue uma religião, que carrega os princípios de Cristo, é facilitar, é brincar com o inimigo. Querido, o diabo veio para matar, roubar e destruir a minha vida e a sua vida. Mas por que que ele não te mata primeiro? Porque o objetivo dele é te envergonhar. O objetivo de Satanás, querido, é roubar os seus princípios, né? O objetivo de Satanás é roubar a sua identidade, é acabar com você. E muitas das vezes nós estamos brincando de ser cristão, estamos brincando de discípulos, estamos brincando no nosso liderado, e nós temos acabado
Essa igreja é uma igreja que hoje, querido, é linha de frente da cidade. O povo está de olho em nós, somos palavra e poder. Uma igreja que cresce todos os dias. Mas nós precisamos estar de olho nos nossos pecados. Não é verdade? Muitas das vezes nós, como cristãos, nós temos uma consciência tranquila. Não é verdade? Porque muitas das vezes nós carregamos alguns pecadinhos dentro de nós, que parece que está tudo muito tranquilo, está tudo muito certo, está tudo muito bonitinho. Porque muitas das vezes não são pecados grandes que vai te trazer tanto problema, mas você não consegue ter um coração puro. Então do que adianta você ser um líder, fazer as coisas acontecer, mas você nunca tem um coração tranquilo, um coração em paz? Muitas das vezes você deita na sua cama e você cria dúvida, para onde que eu vou mesmo, né? Muitas das vezes que você é aprovado, você tem medo da morte, porque você tem a consciência tranquila, mas não tem um coração puro. Não é isso que eu quero para a minha vida, e também não é o que eu quero para a sua vida, meu querido. Juízes 18, versículo 7 diz: partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que lá havia um povo nela que estava seguro, segundo seus costumes, dos sidônios. Ele estava em paz, confiado, e nenhuma autoridade havia por qualquer coisa que os oprimisse. Também ele estava longe dos sidônios. Eles não tinham trato com nenhuma outra gente. Olha que situação. Nós estamos falando de um povo que vivia num lugar, numa cidade, talvez um país muito bem sucedido. Estava tudo muito certo, estava muito tranquilo. Mas havia uma tribo que estava à procura, querido, de heranças, ficar bem. Eles precisavam destruir algum lugar, recomeçar. E eu creio que os adonitas, eles observaram muitos vilarejos, muitas tribos, aonde que eles poderiam destruir e recomeçar. Infelizmente, aquele povo de Laís, eles não se deram muito bem na vida. Você sabe por quê? Porque eles eram muito bem, independentes, ricos, famosos. Eles não aceitavam a autoridade sobre a sua vida. Eles não aceitavam. Você já pensou? Uma cidade que não aceita ter juiz, promotor, policial. Eles caminhavam só. E muitas das vezes, querido, nós temos a oportunidade de crescer, de avançar, chegar lá, fazer acontecer, mas nós nos tornamos líderes independentes, desobedientes à palavra de Deus. Não aprendemos a ser submisso à nossa liderança. Queremos caminhar só, andar por aí, fazendo o que eu bem achar, e está tudo certo, está muito tranquilo. Muitas das vezes eu já estou muito tempo na igreja, já sou um líder que atua já há muito tempo, e chega um Rodrigo Amaral da vida, né? Cheio de ideias bonitas, diferentes. E muitas das vezes eu digo, eu segui esse pastor que nada, né? Eu já sou velho de vida cristã, eu vou continuar do jeito que eu estou, liderando, fazendo do meu jeito, né? Querido, você não vai ter sucesso na sua vida cristã, você será fracassado na sua caminhada cristã. Fica imaginando o coração de Deus, olhando a sua independência, caminhando sozinho, fazendo as coisas do seu jeito. Você é comparado ao povo de Laís, desobediente, rebelde. E muitas das vezes você não parou para prestar atenção que o diabo, ele está de olho em você. Quando nós caminhamos sozinhos, que não prestamos conta da nossa vida, querido, nós nos tornamos herança de Satanás. Aquela cidade, eles se tornaram herança dos adonitas, porque eles caminhavam só, estava tudo muito certo, estava muito tranquilo com eles. Levaram eles o que Mica havia feito, e os sacerdotes que tiveram, e chegaram a Laís, e um povo em paz e confiados, e os feriram a fio de espada,
e o queimaram toda a cidade. Você já parou para pensar? Querido, eles não tiveram onde buscar refúgio. Todas as regiões em sua volta, eles não tinham trato com ninguém. E eles foi queimado, eles foi cortado a fio de espada. E os adonitas levantaram ali outra cidade e reconstituiu. Muitas das vezes, querido, o diabo está de olho em você. O diabo está de olho em você, só esperando para te dar o golpe. Porque muitas das vezes, quantas das vezes eu vejo aqui os pastores de região chorando por você, jejuando por você, líder, você discípulo que me ouve nesta noite, fazendo jejum. Quantas das vezes lá em casa eu vejo a Néia sacrificando? Nós sacrificamos, querido, com os nossos jejuns, oração 3 horas da manhã, que é feita, Samara, por exemplo, e tantos outros líderes. Isso tudo por você, para você crescer, para você avançar, e você chegar alto, dando fruto, crescendo. Mas muitos de vocês, discípulos, vocês não têm valorizado o que os seus pastores têm feito por vocês. Muitas das vezes você tem só um discípulo para cuidar, que 2 discípulos para cuidar, e você nem ligar muitas vezes para o seu discípulo, você liga. Você é um discipulador desobediente, você é um discipulador que adora caminhar sozinho. Você não quer crescer, você não quer ver a igreja crescer, porque você é independente, você faz as coisas de Deus relaxado de qualquer jeito. Nós estamos muito à frente, querido. Nós somos uma igreja top, nós estamos avançando todos os dias, mas nós não podemos parar no meio do caminho. Nós podemos ir muito mais além do que nós imaginamos como igreja. Muitas das vezes, querido, nós nos achamos cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Eu tenho muito conhecimento. Quem é aquele ali para me discipular? Eu não aceito, não. Seninha me discipular nada. Eu sou professor, eu sou formado, eu tenho muitos conhecimentos. Querido, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você pode ter muito conhecimento, mas você não tem sabedoria. Você é um tolo. Você tem deixado de crescer, de avançar, se tornar um grande homem de Deus, uma grande líder, porque você é arrogante. Você nasceu para crescer. Se Deus coloca pessoas na sua vida, não importa o grau de qualidade que ele tem, não. Se ele é uma pessoa, querido, cheia de Deus, cheia da unção, cheia da graça de Cristo Jesus, ele tem sim autoridade para cuidar de você. Um líder do jeito que Deus gosta, querido, ele tem que ter um compromisso com a santidade. Querido, quantas pessoas simples aqui que não são nem estudadas, mas só de eu olhar para os olhos desses irmãos, de alguns irmãos aqui, meus olhos na igreja, eu sinto uma presença tão grande de Deus, porque são pessoas que têm um compromisso com a santidade. Quantas vezes eu cruzo com a Dona Guiomar, né, a irmã Guiomar, Dona Maria, e às vezes a Dona Guiomar fala assim: meu neto, eu estou orando por você. Muitas das vezes são mulheres que nunca muito vêm à frente fazer as coisas, porque o ministério deles é o ministério da oração. Mas são pessoas que levantam a madrugada para orar para você. Eles pagam um preço de oração, têm uma vida de santidade. Esse líder, querido, ele é o líder do jeito que Deus gosta. Mas quando nós caminhamos sozinhos, independente, nós nos tornamos um líder do jeito que o diabo gosta, né? Vocês ficaram com medo de responder, não é verdade? Não ficaram? Mas a independência, ela é uma miséria, ela é uma praga na nossa vida. Quantos de vocês estão no ministério trabalhando, e muitas das vezes o pastor está de olho em você, ele vai te dando uma oportunidade, mas a vontade dele é de puxar seu tapete, deixar você no banco, porque você não valoriza, você não respeita a autoridade que está sobre a sua vida. Muitas das vezes o seu liderado marca compromisso, muitas das vezes de fazer as coisas acontecer, e muitas das vezes você sempre foge.
Você nunca tem tempo. Eu não posso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque você é independente. Você não quer crescer. Muitas das vezes nós nos tornamos cristãos e nos achamos o tal, porque já estamos há tempo na igreja. Tantas pessoas novas que estão chegando com a vontade de crescer, de fazer acontecer, e tem colocado os crentes velhos no bolso. Não é verdade? Os meninos cheios do fogo, cheios da unção, com vontade de crescer, de trabalhar. Semana passada, um dos menininhos chegou para mim: João, eu preciso de discipulador, eu não posso ficar do jeito que eu estou, eu preciso de um discipulador. Os meninos estão queimando, querendo crescer, querendo avançar. E muitas das vezes você tem uma oportunidade para estar bem na frente e você está acomodado, você não está nem aí para o seu discipulador. Muitas das vezes o seu líder que tem que ligar para você ir ao encontro dele. Não é verdade? Você tem a obrigação de ligar para o seu discipulador. Mas muitas vezes o líder, ele é tão bom que ele tem que estar ligando para você o tempo todo. Vem, meu filho, você pode hoje, você pode amanhã. Porque ele te ama, ele preocupa com você e quer ver você crescer. Então chega um tempo, querido, de nós crescer, de nós avançar, de nós valorizar o que Deus tem para as nossas vidas. Querido, uma coisa importante que eu valorizo e que eu recomendo vocês: a primeira base que precisa acontecer na sua casa é a sua intimidade, primeiramente com Deus e com sua família. Você nunca, meninas, meninos, presta atenção em mim, você nunca vai conseguir desenvolver um discipulado, você nunca vai conseguir crescer no seu ministério se você em casa você não consegue ser submissa à sua mãe, você não consegue ser submissa ao seu pai. Vocês adoram andar independente. Mas Jó, meu pai não está aqui comigo, a minha mãe não está aqui comigo, e muitas das vezes eu não presto conta para eles porque eu já caminho só. Não, Deus te colocou você neste lugar para você ser um grande homem, uma grande mulher, uma grande moça, um grande rapaz, que vai fazer toda a diferença na sua casa e ganhar os seus pais para Jesus. Você faz parte de uma igreja, de uma geração que tem levantado em busca de vidas, que está crescendo e que vai dar frutos. Quantos filhos que a mãe, muitas das vezes, ela diz: filha, lava essas vasilhas para mim, lava essas louças, forra a sua cama, filha, faz isso para mim, e entra aqui e faz aqui. Você sabe por quê? Porque você é desobediente. Você é um discípulo em casa mau, rebelde, desobediente. Se você não consegue ser lá, você vai conseguir ser com Deus como? Que intimidade que você vai desenvolver com Deus nas suas orações, na sua caminhada? Você nunca vai conseguir, porque a sua primeira base cristã é em casa, querido. Você precisa ser o filho, você precisa ser a filha, você precisa ser o discípulo em casa, você precisa ser a discípula. O seu pai precisa olhar para você: Deus, como que eu estou feliz que a minha filha, o meu filho está fazendo time, fazendo parte do time Palavra e Poder. Deus, que legal. Mas é muito triste o seu pai olhar para você e falar: meu Deus, esse menino não tem mudado nada. Será o que acontece nessa igreja? Será que esses meninos estão aprendendo tudo errado? Deus te fez para crescer, meu filho. Aprenda a desenvolver relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. É triste, é feio demais uma menina que não consegue desenvolver relação com sua mãe. Como que você vai discipular? Que líder que você quer se tornar? Um líder do jeito que o diabo gosta ou do jeito que Deus gosta? Quantas das vezes vocês falam: meu Deus, eu não consigo, não dá certo meu discipulado, tudo dá errado, porque você também não paga o preço, né, meu querido? Você é rebelde, você é desobediente em casa. Como é que você vai prosperar? A primeira base começa na sua casa. Se você não conseguir ir bem na sua casa, como que você vai conseguir bem naquilo que Deus colocar sobre suas mãos para você cuidar? Se em casa você não consegue honrar seu pai e sua mãe, você nesta noite está convocado, querido, querida, a chegar em casa, a pedir perdão ao seu pai e à sua mãe,
começar do zero. Aí você vai ver o líder que você vai se tornar, a líder que você vai se tornar. Como que você vai crescer? Você não vai dar conta de discipular, e vai fluir, e vai crescer, e vai andar, porque você está criando raízes em casa, estudando a palavra de Deus, obedecendo a palavra do seu pai, da sua mãe. Querido, na caminhada cristã, uma coisa que eu sempre penso: nós precisamos vigiar todos os dias, como pastores, como líder. O diabo, ele ataca mais os líderes do que os liderados. Não tem lógica nessa caminhada cristã. Meu Deus, quantas lutas para chegar até aqui, para a gente viver uma vida de santidade, porque o diabo sempre levanta e vai colocar armadilhas sobre a minha vida e sobre a sua vida, que tem se colocado à disposição do reino. Não pensa, querido, que o diabo vai te poupar, que ele não te poupa, não. Todos os dias ele vai colocar armadilha na sua vida, para testar a tua fé. Você pode ser cheio de conhecimento, mas se suas atitudes não agradam a Deus, de nada vale. Você pode ser cheio de conhecimento, mas se suas atitudes não agradam a Deus, de nada vale. Deus quer, querido, que você se torne íntimo dEle, que você fala a língua dEle, que você vive uma vida de santidade com Ele, para você crescer, para você avançar, para você fazer acontecer, para você sentir prazer de chegar ao topo da montanha. Nessa caminhada da vida, nós conhecemos grandes homens de Deus, que estavam lá em cima, bem sucedidos, igrejas grandes, bombando os caras estavam, né? Mas muitas das vezes, querido, por não vigiar o seu coração, por facilitar, por andar sozinhos, de não prestar conta da sua vida, achar que está tudo muito certo, está tudo muito tranquilo, e muitas das vezes, quando esse cabra pensa que não, ele cai em pecado, e ele compromete uma multidão que está em sua volta, porque são pessoas que olhavam para ele, não é verdade? As pessoas acreditavam nele, apostavam nele, e ele jogou isso tudo pro ralo. Você que está servindo nesta noite, as pessoas estão de olho em você. Cada ministério que você serve, que você faz acontecer, a cidade está de olho em você, nos seus atos, nas suas atitudes, no seu trabalho, como que você é, como que você cativa, como que você cuida, como que você age. Nós somos vigiados, querido. Nós, sem dar motivo, as pessoas falam de nós. Imagina se nós facilitarmos, hein? Você já parou para pensar, Renatinho? Que situação, né? Nós precisamos vigiar o nosso pecado. Há um tempo atrás eu conheci um jovem, e não era da cidade, e eu admirava aquele jovem, né? Eu amava ouvir aquele rapaz cantando nos ministérios, fazendo acontecer, participando de tudo na igreja, e eu criei uma expectativa pela vida daquele jovem. Era um jovem que se apresentava bem, fazia tudo acontecer, estava tudo muito certo, estava tudo muito tranquilo, a vida dele. E um certo dia, chegou até a mim: Jó, você não sabe da maior. Alguém me falou: fulano foi morto, ele perdeu a vida. Querido irmão, aquele me deu um impacto tão grande. Eu falei: meu Deus, esse meu amigo, esse rapaz foi morto de acidente? Não, Jó, ele perdeu a sua vida. Alguém tirou a vida dele. E eu: por que esse menino perdeu a vida? Eu admirava, ele era um cara que me inspirava. E alguém falou: não, Jó, ele estava vivendo uma vida de pecado, e o seu pecado o matou. Querido, muitas das vezes você está brincando com o seu pecado, mas eu quero te dizer nesta noite: o seu pecado pode te achar. Se eu não me vigiar, o meu pecado pode me achar e custar a minha vida. O diabo, Deus não tem prazer de ver o filho dele perder de qualquer jeito. Deus quer que nós nos renovamos a cada dia, que nós buscamos a face de Deus,
que nós vivemos o melhor de Deus como discípulo, como líder, e que nós crescemos, que as pessoas viver Cristo em nós. Nós carregamos essa missão como filho de Deus, independente se eu sou líder, se eu sou discípulo, se eu não tenho essa função, mas eu faço parte de uma igreja, eu carrego o nome de uma igreja nas costas, eu tenho uma aliança, e o que eu fazer por aí, querido, eu bagunço por ele. Eu fico muito triste como pastor quando eu escuto alguém na rua falar, fulano é de lá, o que ele fez, o que ele aprontou. Meu querido, como que eu fico triste quando alguém da minha região que é orientado, e você ora por um encravado, você paga o preço, e você orienta, meu filho não vai por esse caminho, minha filha não vai por esse caminho, mas parece que eles adoram pecar, adora quebrar a cara, adora passar vergonha, e muitas das vezes anda como o pessoal de Laís, adora andar só, né? Parece que adora sofrer, adora ser envergonhado, e o diabo é isso, é tudo que ele quer, te envergonhar, é acabar com você. Nessa caminhada cristã, querido, quantos pararam ao meio do caminho e não lidera mais? Quantos líderes se entraram numa caverna e nunca mais saiu, envergonhado com o que fez lá atrás? Mas Jesus te convida, meu querido, para você quebrar o seu orgulho. Jesus te convida nessa noite para você largar essa miséria de orgulho dentro de você e se levantar. Não tenha vergonha de pedir perdão. Se levanta, não importa para Deus o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele quer te fazer um grande líder que vai mudar uma nação, que vai liderar, vai ter grandes células e você vai fazer acontecer. Há poucos dias eu estava na casa de um irmão e eu não conhecia um pastor, um grande homem de Deus. E esse homem, querido, ele cuidava de multidões de pessoas. Estava na casa do Ângelo, eu não conhecia aquele pastor. E o Ângelo pôde mostrar naquela noite, James Swag, se eu não me engano é o nome do cara. E o cara, querido, estava muito bem, aquela igreja grande, mas era multidão de gente que o cara cuidava, querido. E o povo estava cultuando e tudo muito certo. E chegou a hora de James Swag falar naquela noite. E ele simplesmente, ele vai lá na frente da igreja, já com seus olhos lacrimejando. E ele disse para a igreja, queridos, eu pequei, eu falhei, eu caí. Eu joguei tudo por alto, aquilo que eu construí. Eu peço perdão a Jesus. Eu peço perdão à igreja, porque eu envergonhei o nome de Cristo. Eu envergonhei a igreja, mas em nome de Jesus, eu levanto nessa noite para pedir perdão a Deus, para pedir perdão à minha igreja pelo meu fracasso, por trair a minha esposa, por trair os meus liderados, por trair as minhas ovelhas. Nós precisamos nos vigiar, querido, como cristão. Não dá mais para ficar brincando de liderado, de ser líder. Nós precisamos olhar para Jesus. Mas uma coisa linda que eu achei naquele homem foi o reconhecimento de seus pecados. E ele perdeu tudo, querido. Ele perdeu o ministério. Tudo acabou na vida dele. Mas ele foi um grande homem que reconhece os seus pecados. E ele se levanta muito mais forte do que antes. Ele constrói o seu império e ganha muitas vidas para Jesus, porque ele reconheceu os seus pecados, as suas falhas, e ele recomeça e faz acontecer. Você não nasceu para ficar morto, querido, no banco, lembrando do seu pecado que você fez, de onde que você caiu,
do que você deixou de fazer. Deus te levanta nesta noite para você crescer, para você avançar, para você construir uma nova história, para você ser um bom filho em casa, uma boa filha, um grande marido, uma grande mulher, obedecendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma linda história, querido, para fazer na minha vida e na sua vida. Querido, há muito tempo atrás, eu tenho quantos minutos? Eu não sei olhar muito bem isso aqui. Hein? Acabou? Aleluia. Mas eu vou falar algo muito importante aqui. Você nunca vai crescer enquanto você ficar escolhendo um discipulador para você. Eu não aceito esse discipulador aqui. Eu não aceito esse discipulador aqui. Ele não serve para mim. Você vai crescer no dia que você se lançar aos pés de Jesus e você dizer: Deus, manda um discipulador para mim, que eu vou ser um grande homem, uma grande mulher, vou ser um grande filho, uma grande filha, e vou fazer toda a diferença na terra. Aleluia, querido. Que essa palavra entre no seu coração como uma flecha, e vamos viver o melhor de Deus, viver uma igreja do jeito que Deus quer, do jeito que Deus gosta, e não do jeito que o diabo gosta. Amém, queridos?